Segundo tempo, vamos retomar então aqui nossa análise. A gente parou entre o sétimo e 11º, que estava Santos e São Paulo, Fortaleza, Fluminense e Curitiba. A gente só falou dos três últimos. Vamos comentar Santos e São Paulo aí. Veja, Santos e São Paulo, eu acho que são duas equipes que estão com um cenário muito parecido, num certo aspecto, para mim. Me surpreendeu até estarem aí nesse bolo dessa briga de Sul-Americana, né? Mas o fato é que estão. Né? O São Paulo tem um problema crônico que é o jejum de anos sem ganhar nada. É um clube que vive uma crise política, uma crise de identidade, até diria isso, né? E isso potencializado por um técnico que vem se revelando um técnico sem resultado, né? Ele não foi bem no Atlético Paranaense, não foi bem no Fluminense e não vai bem no São Paulo, né? E eu chego a afirmar que esse momento do São Paulo é delicado na carreira do Diniz. Eu acho que se o Diniz fracassar esse ano no São Paulo, dificilmente ele vai ter uma carreira decolando em outros clubes grandes. Porque, veja, ele não tem um bom controle de vestiário, os times dele têm posse de bola, mas é uma posse de bola para o lado, não tem verticalidade, os times dele têm dificuldade de fazer gol, e os times dele costumam tomar muitos gols, né? Então, assim, essa eliminação esse ano para o Mirassol foi patética, né? Foi uma coisa assim. Me lembrou a América do México nos grandes momentos contra o Flamengo. Foi uma coisa patética, foi uma coisa assim, totalmente fora da curva, né? Então, assim, o São Paulo tem jogadores caros, existe uma crise clara ali de acomodação, né? O Pato, o Daniel Alves. O próprio Nenê, antes estava lá, também estava nesse cenário, Jusilei. O São Paulo tem que fazer uma limpeza ali, né? E só que enfrenta um problema político, uma má gestão, e que eles usam daqueles artifícios clássicos de blindar em momentos de crise, né? Quer dizer, levaram lá o Lugano, levaram o Raí. Então, eles recorrem aos ídolos para tentar, de uma certa maneira, dar uma satisfação para a torcida, mas não está tendo resultado. O fato concreto é esse, né? E o Corinthians vem ganhando coisas nos últimos anos, o Palmeiras vem ganhando, o Santos fez aquele campeonato ano passado muito bom. Então, assim, o São Paulo está numa situação muito difícil. Então, não sei como é que vai desenvolver esse ano. Eu acho que a decisão, o momento para o Diniz é o ponto decisivo da carreira dele, na minha avaliação. Eu tenho a impressão que o Santos vai ter até mais destaque do que o São Paulo, até por conta do entrosamento, mas o São Paulo tem um elenco, assim, se você pegar no papel, é um time que tem bastante peça. Se vai funcionar, são outros 500, né? Olha, eu vou me permitir falar agora assim, o que eu acho. O São Paulo, ele sofre, eu vou pegar de um período muito triste que o Flamengo passou, ele sofre um bananismo crônico. Né? E assim, não vai ser com essa diretoria que isso vai mudar. Vai ter que mudar, vai ter que mudar de tudo, a diretoria. E outra coisa também, o São Paulo contratou como esperança o Daniel Alves, que seria aquele jogador que todo mundo achou que iria puxar o grupo para cima no sentido de exemplo, o jogador com mais títulos na história do futebol, coisa assim. Mas ele chegou ao São Paulo numa fase caindo na carreira dele, que é normal, um lateral, né, com 36 anos, não é isso? Não é todo lateral. Mas, assim, ele é um jogador muito vitorioso, mas ele nunca foi o protagonista dos times que ele passou. Entendeu? Ele era aquele jogador importante, mas não protagonista. E aí ele chegou para ser protagonista como lateral direito, e chegou para ser meio campo. E é um mito esse que existe, que lateral vai saber jogar com o meio. Entendeu? Então, é muito caro, é muita coisa para um jogador que não tem como corresponder a isso tudo. Aí tem esses problemas crônicos, para mim, só trocando diretoria mesmo, só tendo eleição e entrando numa turma totalmente nova.
Porém, você falou em relação ao Santos, o Santos não está mantendo, não. O Santos está desmantelando. O Santos está muito mal. Acabou de mandar embora assim, de forma ridícula o Gesualdo, né? E está perdendo o grupo, está perdendo o jogador. O Santos está desmontando. É um time que é conduzido quase que de forma pela diretoria adolescente. Ano passado, a impressão que me deu que quem fez mesmo foi o São Paulo, dentro daquelas condições. Tinha aquele uruguai lá de 35 anos, que é um bom jogador, que equilibrava o time, aguerrido, sofreu de uma excelente surpresa. Mas eu não vejo o Santos forte assim, não. Deixa eu abrir um parênteses aqui que você falou do Daniel Alves. Eu tenho a impressão que o Zé Roberto no Palmeiras, se ele tivesse não tivesse se aposentado, faria mais o Zé Roberto no Palmeiras aos 42 ou 43, se eu não me engano, do que o próprio Daniel Alves vai fazer no Brasileiro. Sim, ele fez mais. Está aí. O Daniel Alves, ele teria que fazer o que foi o Zé Roberto no Palmeiras. Só que quando o Zé Roberto chegou no Palmeiras, ele não chegou como o salvador da pátria. Ele chegou como um jogador com experiência, com futebol. Só que o Zé Roberto ele no meio campo. Sempre foi. Era assim, começou como lateral, mas ele era aquele lateral com futebol de meia. Depois foi para o meio campo, se consolidou, sempre jogou muito bem. Tinha jogado antes no Santos com o Maria, aquele terceiro, quarto homem. É um cara que dá exemplo no sentido de comportamento também. Não que o Daniel Alves não dê, mas ele gosta de ser polêmico. O Zé Roberto nunca foi. Então, o que o Zé Roberto fez no Palmeiras é muito mais do que eu acho que o Daniel Alves tinha condição de fazer na prática mesmo. Porque, eu repito, o Daniel Alves sempre foi lateral. Olha, eu acompanho a carreira do Daniel Alves, eu lembro dele no Bahia, e ele disputando seleção de base sul-americano, e ele tinha aquele arranque dele, aquela força, né? Eu falei assim, cara, esse garoto vai ser um lateral muito bom, tem tudo para ser. Aí ele foi pro Sevilha, deu uma subida e apareceu. Mas meio campo, não. Mas vocês acham que, por exemplo, o Diniz chega ao final do ano? Na frente de São Paulo? Não chega. Não chega. Eu acho até que ele vai cair antes de encerrar o primeiro terço do campeonato. Certo. Bom, já o Santos eu também acho que tem esses problemas que o Sávio falou, né? O Santos está nessa desmonte também, perdendo jogador, uma crise financeira profunda. Agora, o Santos tem uma vantagem que é o seguinte, ele tem base, né? O Santos, tradicionalmente, quando ele passa essas crises, ele recorre para os garotos e lá tem uma fonte lá qualquer, uma água, né? Uma água premiada, que surgem jogadores quando ninguém acredita, né? Então, assim, eu acho que o trunfo do Santos é esse. E é um time que não tem a pressão, né? Talvez dos 12 seja o time que tem menos pressão, né? Isso ajuda, né? É o que mais ganha em casa, né, Altino? É o time que mais ganha em casa. Pois né? Mas aí a questão, mas aí a Vila Belmiro não vai ter torcida, né? Então tem essa perda aí grande, né? O Josualdo saiu, né? Está chegando aí um novo treinador, né? O que vocês acham desse novo treinador? Quem é o novo treinador? Pois é. Eu acho que vai ser é o Cuca. É o Cuca. É o Cuca? É uma uma aposta, né? O Cuca eu acho que serve para essas arrancadas iniciais que a gente está precisando. Mas ele já chega com um problema com pior do que aquele saiu disparando quando saiu. E como é que faz? Até abrindo um parênteses aqui rápido, eu não lembro de vocês terem comentado o novo treinador do Flamengo, qual é a expectativa, até olhando para o brasileiro e com tão pouco tempo, o que vocês estão aí? Eu acho que eu vou até falar assim, Tião, Marcelo, eu acho que a gente acabou não falando no Flamengo, eu acho que deixou o melhor para o final, né? Acho que o que vocês acham da gente? Pode, a gente fala no final. A gente fala no final, então. Pode ser. Vamos seguir. Melhor, né? Vamos seguir aqui na linha do... Aí a gente passa para a zona neutra, né? Que é aquela zona entre a Sul-Americana e o rebaixamento. Né? Então, nessa faixa, nós temos o Bahia, que deu uma queda grande em relação ao ano anterior, pelo menos nos indicadores. O Atlético Paranaense, né?
e o Ceará, né? Essas 3 equipes, aparentemente, não vão correr risco de rebaixamento e vão ficar ali na meia de tabela, ali naquela zona neutra, né? O Bahia é uma situação curiosa. Eu estou começando a ter essa impressão. O Bahia é uma equipe que vem fazendo um bom trabalho fora de campo, administração, a questão financeira, né? E o Roger tá parecendo para mim um treinador com qualidade, faz bons trabalhos, mas que chega na hora H ele morre na praia. Isso vem acontecendo sistematicamente. Isso aconteceu no Grêmio, ele fez um bom trabalho no Grêmio, o Grêmio jogava e ele, quando chegou para ganhar, não ganhou. Quando ele saiu, o Renato Gaúcho assumiu, o Grêmio começou a ganhar tudo, né? Eu não sei se vocês acompanharam aí o Campeonato Baiano, mas o Bahia deu umas derrapadas aí, soube até que ele jogou 2 partidas em menos de 48 horas. Teve algum lance exatamente. desse? Por conta da Copa Nordeste. Nordeste. Exatamente. E assim, exato. Então, assim, o histórico do Roger, então eu estou falando assim, primeiro teve a situação do Grêmio, né? Que eu acho que ele na hora H, que era para chegar e ganhar o campeonato, ele fraquejou. Aí ele foi para o Bahia. Fez aquele trabalho espetacular no Bahia no início, todo mundo achando o Bahia o grande destaque. Quando chegou o momento do Bahia, que dependia dele ganhar alguns jogos em casa para entrar na faixa da Libertadores, isso foi no ano passado, ele fraquejou, começou a perder jogos inacreditáveis e se afastou da Libertadores. Ele entregou a vaga para o Corinthians, para o São Paulo, de bandeja, uma vaga que estava na mão do Bahia. Foi incrível, incrível. Eu apostei no Bahia no ano passado, lembra? Pois exatamente. Eu apostei. Aí veja, aí a terceira vez, o terceiro momento foi agora na Copa do Nordeste. O Bahia tinha tudo para ganhar, fez uma campanha muito boa de novo, chega na final jogando os 2 jogos na Bahia, os 2 jogos em casa, tá tudo bem, não tem torcida, mas no estádio dele, que é o Pituaçu, não foi no Barradão, não foi no Fonte Nova, foi no Pituaçu, ele conseguiu a proeza de perder os 2 jogos, sendo que num dos jogos tomou um vareio de bola do Ceará. Então, assim, o Roger me parece um treinador que faz bons trabalhos, mas não ganha. E nesse aspecto ele me lembra um pouco o Cuca. O Cuca também ficou muito tempo assim, né? Até conseguir ganhar títulos, né? E futebol é movido por título também. Você tem que ganhar título, né? Você tem que ganhar vagas, você tem que classificar para Libertadores. Então, assim, o Bahia perdeu alguns momentos importantes, né? Você imagina o Bahia esse ano na Libertadores, que coisa fabulosa que teria sido, né? Enfim. Então o Roger, eu acho que ele peca por isso. O time dele joga bem, taticamente é um time bem postado, mas eu acho que falta talvez um equilíbrio emocional dele na condução do elenco, justamente para os momentos decisivos, para os momentos em que não pode falhar, nos momentos em que você tem que mostrar que você chegou para ganhar o título, para consolidar uma trajetória vitoriosa, entendeu? É a sensação que eu tenho do Bahia. Eu discordo vou discordar mais uma vez. Discordo tanto do Bahia quanto do Atlético Paranaense. Acho que talvez o Atlético Paranaense brigue por algo mais em cima da tabela. E eu tenho a impressão que o Bahia esse ano não escapa, não. Você acha que cai, né? Tá na minha aposta. Eu acho que o elenco, pelo menos o que eu acompanhei, o elenco não me parece ter força de pegar grandes equipes e conseguir vencer fora de casa. Então vai depender 100% de ganhar em casa. E depois dessas 2 apresentações aí, acho que tá estranho. Pessoal, o Bahia perdeu aquele jogador, aquele atacante, aquele baixinho, e aquele cabeça de área, um cara mais alto. Era o Arthur, né? O Arthur, que foi pro Bragantino. Sim, isso. Que acho que vai ser destaque. Vai aparecer esse campeonato. Rapaz, olha só, eu assisti Flamengo e Bahia no Maracanã, que foi um jogo que até eu lembro que o PVC citou. Eu estava assistindo a cobertura antes da final do Flamengo e Flamengo e River Plate, e o PVC ele citou a final, o segundo tempo do Flamengo contra o Bahia, um segundo tempo mágico. Mas o primeiro tempo, o Bahia fez um
terminou ganhando, trancou o jogo, jogou muito bem. O Flamengo não conseguiu jogar. E o que esse Arthur deu sufoco na defesa. E é porque eu estou fugindo, eu não tenho a memória que o time tem. Tinha um cabeça de área lá, um cara alto, forte, bom, uma boa saída de bola. Então, o Bahia ele perdeu esse jogador que puxava o contra-ataque, sabe? Ele é meio tipo um Soteudinho, assim, meio, lembra o Soteudo, tudo mais rápido. É o Gregory? Deve ser o Gregory. Gregory, cabeça de área e esse Arthur. Esses caras, eles eram a alma, para mim, assim, o motor do time. O Arthur, eu sei que não está lá mais, ele faz muita falta. Entendeu? Faz muita falta mesmo. Eu tenho a impressão que o Bahia vai brigar pela zona de rebaixamento esse ano, pelo conjunto da ópera. Agora, tem uma coisa aqui do Bahia interessante que eu estou vendo, isso é bom, isso é importante a gente ressaltar aqui. O Bahia tem, no elenco dele, o ataque é um ataque de jogadores com muitos gols, né? Eles têm 4 atacantes que têm destaques, né? Realmente, eu estou vendo aqui, o meio de campo do Bahia não faz gol, né? O único jogador que tem destaque no meio de campo do Bahia é o Rodriguinho, tá? Aquele Rodriguinho, né? Sim. Mas o ataque do Bahia, ele vai depender muito do ataque, porque o ataque ele tem 4 jogadores que fazem gols, que é o Gilberto, tem 49 gols, o Fernandão tem 22, o Cleison, que foi do Corinthians, que tem 13 gols, e o Rossi, que era do Vasco, né? Então, assim, esses 4 caras vão ser decisivos. Eles vão ter que fazer os gols para salvar o Bahia. Ô, Altino, entendeu? Deixa eu abrir mais um parêntese. Eu tenho a impressão que esses 4 atletas, eles têm características muito parecidas do... Sim, com certeza. Que camisa 9, aquele camisa 9 tradicional. Talvez seja até difícil conseguir jogar com 2 deles em campo ao mesmo tempo. Eu tenho essa impressão. O Rossi eu acho que cai pelo lado, né? O Rossi eu acho que consegue fazer uma ponta, né? Mas os quatro me lembram bastante, assim, mais ou menos o local de campo onde eles jogam meio parecido. Eu tenho essa impressão que vai ser até difícil escalar tantos medalhões assim no mesmo... Vocês acham que o Rodriguinho vai voltar a corresponder àquilo que a imprensa, especialmente a paulista, né? Aquele pessoal da Fox adora ele nesse ano? Ô, Sávio, eu tenho a impressão que sem peso de camisa, sem responsabilidade, sem muita gente nem saber que ele está no elenco, eu acho que facilita um pouco na hora de surpreender. Eu tenho essa impressão. Mas ele chegou a fazer boa temporada no Corinthians, que é uma pressão danada. Não, então, mas não tendo a pressão, eu acho que contribui para ele apresentar alguma... Dele ser um dos destaques, porque é aquilo, 4 jogadores camisa 9 tradicionais, se não tiver alguém para dar a bola, não tem jogo, né? Deixa eu perguntar uma coisa, Altino, a gente já falou de Atlético Paranaense, né? Sim. Vou falar agora. Eu vou puxar um pouquinho uma questão do Atlético Paranaense que eu vi na final da Recopa Sul-Americana. Como o Atlético Paranaense perdeu o volume de jogo com a saída do Bruno Guimarães. Porque esse rapaz, ele é muito bom. E ele já chegou lá no Leão mandando. Ele é o jogador, ele fez um campeonato brasileiro espetacular, fez um 2009 espetacular, jogou a Sul-Americana, jogou pela seleção de base, tomando conta, chegou lá no Lyon, tomando conta, e toda aquela dinâmica de saída de bola bem articulada que o Atlético Paranaense tinha com ele, perdeu. E aí é aquela coisa, né? O treinador ele pode ser bom, tudo, mas ele precisa ter jogador. Sim, ter peça. E esse rapaz é uma exceção, ele é muito bom mesmo. Entendeu? Ele é um jogador, assim, só fala moderno, ele é moderno, mas ele é bom, porque ele é bom de bola. Eu acho que ele brilha na seleção. O problema do Atlético Paranaense, que eu acho, é que eles estão numa transição, né? Não foi só a questão do Bruno Guimarães, né? Eles vieram perdendo nos últimos anos. Eles perderam o Pablo, né? Perderam o Rony, perderam o Bruno Guimarães, perderam o Renan Lodge,
né? Isso. E perderam o Léo Pereira, que veio do Flamengo. Então, assim, foram 5 jogadores que são bons jogadores. Então, assim, se o Flamengo, o Palmeiras, o Corinthians, esses times tradicionais perdem 5 jogadores de qualidade, já vai dar uma baqueada. No Atlético Paranaense, isso tem um impacto maior, né? Sim. E eles também perderam também, eu nem falei, mas perderam também aquele argentino que estava fazendo muito gol lá na frente. O Lúcio. Não. Esse ainda tá. Aquele atacante. E perderam também o Marcelo Cirino, que também estava jogando lá. Então, assim, eu acho que o Atlético Paranaense está numa transição. Está numa transição. Ele, como você disse bem lá no início da nossa gravação do outro vídeo, o Atlético Paranaense é uma equipe que tradicionalmente ele prioriza o mata-mata, então ele vai priorizar a Copa do Brasil. Ele está na Libertadores, né? Ele está na Libertadores, não está? Então ele ganhou a Copa do Brasil, ele está na Libertadores, né? Ele é sul-americana, né? Não, o sul-americano foi o time do Equador. Não, ele ganhou a Copa do Brasil no passado, ele está na Libertadores. Então ele vai disputar a Libertadores e a Copa do Brasil é que ele vai se concentrar. O brasileiro ele tende a deixar em segundo plano, né? E num momento de transição, o treinador do Atlético Paranaense é outro treinador que também não tem um histórico de conquistas, faz bons trabalhos e não ganha, que é o Dorival, né? Então, assim, eu acho que o Atlético Paranaense tem tudo para realmente confirmar esse meu estudo e ficar ali no meio de tabela, porque ele não vai... Perdeu muito, né? A realidade do ano passado, ela não se apresenta agora em 2020. E tendo mais de um campeonato para se destacar, para acabar competindo, eu acho que vai atrapalhar um pouco, até a questão de lesão. Até um assunto também que eu queria levantar com vocês é essa coisa da janela, porque eu sinto que vai ter muito clube perdendo, até o caso do Flamengo, acho que ainda perde mais 1 ou 2 atletas, pelo menos, para a Europa. Olha, será que nesse baque de pandemia, eu sei que na Europa os times já são muito mais robustos, claro, mas isso também não vai dar uma segurada de contratação lá? Pode acontecer, eu concordo que pode acontecer. Mas o Fluminense, por exemplo, perdeu o Gilberto. Eu tenho um fator, esse fator da janela. Vai lá. Pode não, continuar. assim, essa questão da janela vai sempre ter impacto. Todo campeonato tem impacto, né? Tanto que eu às vezes até faço esse estudo de pós-janela também, para captar justamente as mudanças de quem perdeu e quem contratou. Só que esse ano a janela tem um outro fator, que é o seguinte: alguns clubes podem ser prejudicados pela questão do contrato terminar em dezembro, e o campeonato vai até fevereiro, né? Então, esse é um fator que não sei como é que vai ser administrado pelos clubes. Vai ter que renovar, enfim. Mas eu imagino que quem vai estar brigando lá nas cabeças talvez tenha mais essa preocupação, e quem não esteja tanto, que esteja nessa situação mais de crise financeira e tal, que impacte mais. Eu tenho essa impressão. Pode ser. O Flamengo, por exemplo, tem 2 jogadores nessa situação até dezembro, né? Quais são? O Diego Goleiro e o Diego Ribas. Os 2 Diegos. O Ribas e o Alves. Né? Então, assim... mas, enfim. Agora, só para encerrar, voltando ao Atlético Paranaense, também tem um outro fator que eu acho que vai contribuir para o Atlético Paranaense ter dificuldade nesse brasileiro, que é o seguinte: o Atlético Paranaense seguramente é o time que sabe mais impor a condição de jogar em casa com a torcida. Então, não ter torcida para o Atlético na Arena da Baixada, eu acho que é o time que mais perde. Perde mais que o Flamengo no Maracanã, que o Corinthians em Itaquera. Sim. O Atlético Paranaense, ele sempre é um time mais caseiro de todos. Que ainda tem o gramado Então, sintético. ele vai ser o maior perdedor nisso. Pois é, Cara, ainda tem. O Palmeiras também vai ter, né? Mas olha só, essa questão do gramado, é claro que faz diferença para o time que vai se acostumando. Mas também com o passar do tempo, um jogador que vai jogar agora em 2020,
e já jogou no ano passado, né? Então, por exemplo, no caso do Flamengo, o Flamengo ganhou, impôs uma vitória assim inquestionável. É uma Mas questão de assim, eu acho que influencia sim. Até Não, porque influencia, o eu também Atlético está acho. Influencia, constantemente sim. jogando nesse piso, enquanto o adversário joga a cada 6 meses, a cada 8 meses. Eu acho que ainda faz alguma diferença. Faz Talvez sim, não também seja acho, a influência da concordo. torcida. entendi. Eu concordo também com o Marcelo. Bom, e aí para encerrar esse bloco, vamos fazer o Ceará agora, né? O Ceará também parece estar livre do rebaixamento, parece que vai fazer uma campanha de meio de tabela e acho até que o Ceará, quer dizer, o Ceará até apareceu para mim atrás do Fortaleza, né? E curiosamente quem ganhou a Copa do Nordeste foi o Ceará, né? Inclusive eliminando o Fortaleza na semifinal, né? Não sei até que ponto o fato do Ceará ter ganho essa Copa do Nordeste possa gerar um sentimento interno no Ceará de que ele vai fazer um bom brasileiro e isso pesar contra também, né? São clubes que não estão preparados para terem protagonismo. Quando ele ganha uma competição e entra achando que vai mais longe do que pode ir, acaba se trumbicando. Então, Sim. talvez o Ceará, se ele não tiver cuidados, ele pode até entrar na briga para baixo, mas aparentemente me parece que ele vai ficar ali mesmo. Eu tenho a impressão que só o Fortaleza da região Nordeste que está livre totalmente do rebaixamento. Os demais clubes vão ter que jogar muito futebol, vão ter que tirar muito leite de pedra para não estar ano que vem na Série B, né? Vamos para essa relação final aí, já que a gente vai fazer uns comentários finais e nosso tempo já a está relação do começando. Rebaixamento, né? Vai. O rebaixamento, então, são 4 vagas, lembrando, para cair, e eu coloco 6 times nessa briga, né? 3 times que subiram, que estão subindo, aliás, o Sport Recife, o Bragantino e o Atlético Goianiense, e as outras 3 equipes que estavam na primeira divisão, que é o Goiás, o Vasco e o Botafogo, né? Sendo que dessas 6 equipes, a que está em pior condição é o Goiás, pelos indicadores. E isso é estranho, porque o Goiás estava na Série A, né? E aí ele vem 3 equipes da Série B e acabam tendo uma pontuação melhor do que ele, né? O Goiás perdeu alguns jogadores importantes, inclusive o Michael do Flamengo e outros também, né? Basicamente, o Goiás vai ter que segurar o problema para o Goiás vai ser o Rafael Moura, né? Que é o cara que comanda o ataque, né? E que faz muito gol, realmente. O He-Man, Então, o Rafael Moura vai ter essa missão, né? Tem o Rafael Vaz na zaga, que também é um jogador experiente, né? Mas o resto é jogador de garotos. Tem muitos garotos novos que subiram esse ano, inclusive, que vão disputar o Brasileiro pela primeira vez. Então, o Goiás vai ter que fazer milagre, viu? E o Goiás é outra equipe que eu aponto, talvez depois do Atlético Paranaense, talvez seja a equipe mais caseira que tem, tradicionalmente. Jogar no Serra Dourada sempre é difícil e o Goiás costuma somar muitos pontos em casa. Ô Sávio. Oi. Desses 4 times de rebaixamento aí, sem provocação, por favor, hein? Quais são a sua aposta desses 4 últimos aí? Quem você acha que é? Eu vou falar uma coisa que não é provocação, cara. Vai parecer que não é. Olha, o Vasco, acho que até mais, o Vasco e o Botafogo, eles estão passando por um período tão melancólico. Eu acho que é melancolia, sabe? Que eu acho assim que desse ano um dos dois vai cair. Um dos dois, se não for os dois. Eu sei que quem tinha que estar subindo agora, o Red Bull Bragantino, o pessoal está apostando tudo, mas não é assim. Mas pelo menos tem a sequência do Paulista, que teve tudo. O Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, aquele azarão, tudo. Mas pode até se garantir mais em casa. Agora, o Vasco nessa crise permanente, essa questão do dinheiro, lá que está faltando atraso, o Botafogo nessa
nessa montanha russa, sabe, essa dívida galopante. E a gente sabe que um campeonato ruim, que começa ruim, para o Botafogo e para o Vasco, a pressão é muito maior do que para esses times, um que foi criado recentemente e o Atlético Goianiense. É muita pressão, cara. Os times, assim, o Vasco tem uma torcida gigante, o Botafogo nem tanto, mas é aqui do Rio, é isso tudo, entendeu? Então, eu vejo, assim, sabe, dois times assim, precisando entrar à base de Azepan. Eu tenho. O psicológico vai afetar muito. Eu acho que eu vou criar um bordão aqui nesse bate-papo falando que eu discordo. Eu discordo totalmente da sua. E não é questão de provocação. Eu acho que o Vasco, no final das contas, quando a porca começa a apertar, sai um futebol. O Botafogo, com essa coisa de contratar atletas estrangeiros, está achando que é L-Foot, que vai contratar um paraguaio, um japonês, um marciano, que vai resolver jogar bola no Botafogo. Mas acho que não caem os dois times, porque tem outros times, Goiás, Atlético Goianiense e Sport, eu acho muito difícil também de escapar. Olha, o esporte, olha só, o esporte para mim é aquele alívio desses times. Assim, opa, entrou o esporte, sabe? O esporte é outro que está aí melancólico. Ele era uma potência, foi campeão da Copa do Brasil há muitos anos, mas é aquele time forte, você sempre esperava alguma coisa. E aí, de repente, é aquele time, eu nem posso dizer que eu acompanhei a campanha do esporte, mas é aquele time que você olha assim, ué, o esporte subiu? Porque tá mal, há muito tempo. Tá mal. Tem toda uma crise financeira por trás aí que eu acho que é difícil segurar. Eu realmente, vendo times grandes com camisa, vai ser muito difícil o esporte conseguir vencer, até em casa mesmo. Eu acho que vai ser uma briga boa aí. O esporte está na maior crise, né? Sim. O esporte está na maior crise da história dele, né? Financeira, política também. Ele subiu, ninguém sabe como. O custo dessa subida foi altíssimo, e refletiu nesse ano, né? Ele está sem dinheiro, os jogadores processando, fez o pior pernambucano da história, ficou em sétimo, uma coisa inacreditável, né? Exatamente. Agora, o Vasco, deixa eu falar do Vasco para mim. Eu acho que o Vasco, apesar do estudo apontar que o Vasco está na briga do rebaixamento, eu também acho que ele escapa. Mas, assim, mesmo no estudo, essas 6 equipes, o Vasco é que está melhor na pontuação, né? Pelo meu estudo. Sim. Eu acho que o Vasco consegue escapar, primeiro porque eu acho que ele faz bem jogos em São Januário, né? Quando a coisa aperta, como o Marcelo falou, em São Januário ele resolve o problema. Tendo ou não tendo torcida, São Januário intimida. Segundo, eu acho que eles fizeram uma excelente troca técnica. Eu acho que se o Abel tivesse no Vasco, o Vasco caía. Era candidato a cair. Mas como eles fizeram uma mudança e optaram, eu acho que uma opção boa, eles optaram por um jogador, um ex-jogador, um ídolo, né? O Ramon, que conhece o Vasco, jogou lá, enfim, eu acho que e ele deu mostras nos primeiros jogos dele no estadual que o time já estava já tinha uma condição melhor coletiva, taticamente mais bem postado. Eu acho que o Ramon tende a fazer um trabalho suficiente para não correr riscos. Acho que o Vasco escapa. O Botafogo, já o Botafogo, eu acho que sim. O Botafogo não é tão forte no Engenhão como o Vasco em São Januário. Então já tem essa diferencial, né? O Engenhão não é um estádio que intimida, né? Mas eu acho que entra aquele fator de jogar fora de casa e ser um azarão que talvez não sofra tanta pressão do adversário. O Engenhão, né? Não. Estou falando do Botafogo jogando fora de casa. Quando pega um Corinthians e que você sofreria da torcida com o Corinthians, talvez isso seja positivo para o clube. Mas o Botafogo tem o Autuori, né? O Autuori não é um técnico muito ousado, né? Ele é muito pragmático, né? Eu não vislumbro assim o Autuori jogando de uma maneira arriscada ou propositiva, né? Fora de casa, eu acho. Então, assim,
ele não era nem para ser treinador, né? Ele foi contratado para ser um gestor, né? Enfim. Isso. Então, são essas maluquices que a gente não entende. Então, assim, acho que o Botafogo corre o risco, né? A gente não sabe até que ponto esses estrangeiros vão vingar, vão jogar ou vão só passear aqui. Acho que até o Honda deve jogar até alguma coisa, porque o japonês, culturalmente, é um povo mais sério, mais comprometido, né? Isso é da cultura deles. Então, acho que o cara aqui não vem passear, não vem brincar. Acho que ele vai tentar fazer o melhor. Então, já o outro lá, o Calu eu já não levo fé. Acho que já. Como também não levava no Yaya Touré. Eu acho que são jogadores que estão aqui para. L-Foot. Enfim. Então, assim. Então é uma situação difícil, né? E o Vasco também tem outra vantagem em relação ao Botafogo, que eu acho que o Vasco tem mais base, né? O Vasco você tem um Thales Magno, você tem aquele Thiago Reis, você tinha até o Marrone, que foi vendido. Então o Vasco, na hora que a coisa aperta também, o Vasco olha para a base e garimpa alguns jogadores. O Botafogo não forma ninguém. Né? Qual foi o jogador que o Botafogo formou? A pergunta, Então, vocês acham que o Thales Magno chega até o final do campeonato do Vasco? Eu acho que... Pode ser que ele seja vendido, mas pode ser que até ser vendido ele garanta os pontos para escapar, né? Sim. Olha, O campeonato do Vasco é outro, tá? São 9 Vasco rodadas. É escapar, cara. São 9 rodadas até a janela, não é isso? Não sei dizer. Não sei como é que ficou essa questão da janela. Se eu não me engano, falou são a questão 9 rodadas. do Ramon. O Ramon, ele é um jogador que ele é querido pela torcida, né? Ele tem a boa vontade e não me parece que a torcida jogue nas costas dele os problemas crônicos que o Vasco tem. Ela vai ter uma compreensão melhor. E o Ramon, aí eu estou falando uma coisa minha, tá? Eu sempre fico na esperança quando eu vejo começando um treinador que foi um jogador muito bom. O Ramon era foi um jogador muito bom, todos aqui viram jogando, um camisa 10, né? Técnico, né? Um batedor de falta, um jogador que errava poucos passes, assim, um bom jogador mesmo, assim, e teve uma boa regularidade. Às vezes o pessoal falava que ele dormia, tudo, mas ele teve uma carreira boa, era muito boa. Mas cuidado com isso, hein, Sávio? Eu sei. O Jorginho foi bom jogador também. O Jorginho foi bom jogador. O Dinho foi bom jogador. O Cuca foi bom jogador. Mas assim, me parece, me parece que como o Ramon está em casa, tá no Vasco, coisa assim, e acho que ele vai começar a se sentir mais à vontade. Eles têm um treinador, né, que começa fora do ninho, né? E eu sempre fico na esperança de que esse cara que sabe jogar bola, eles ensinem os jogadores a jogar. Sabe? Tipo assim, pô, meu filho, vem cá, deixa eu te corrigir, deixa eu corrigir o jeito que você tá jogando. Sabe? Ensina mesmo. Muitos jogadores chegam no profissional sem aprender fundamento direito, entendeu? Deixa eu informar para vocês que está faltando 5 minutos aqui para acabar esse segundo tempo da gente. Então vamos falar do Domenech, né? O Domenech, né? Faça essas observações aí do novo treinador do Flamengo, que eu acho que é uma dúvida ainda, né? Posso começar? Eu não. Para mim é o seguinte, não é uma dúvida. Vamos lá. O Domecq Torresmo, eu gosto de chamar assim, eu acho que ele tem tudo para dar certo no Flamengo. Por quê? O ciclo do Jesus, ele foi tão assim, independente da forma que ele saiu, teve gente que ficou chateado, outros eu não fiquei, eu entendo. O ciclo do Jesus foi tão intenso, tão vitorioso, foi tanta mudança, sabe? Foi tanta mudança, foi a questão do outro patamar mesmo, que as pessoas, assim, que ele vai ter inteligência de fazer as mudanças, nem mudanças, as implementações que ele está fazendo, e de uma forma sem bagunçar o que estava antes. O grupo está mais forte, está melhor, sabe? Inclusive o Flamengo, eu vou chamar a atenção, todo mundo fez excelentes contratações. Esse menino, esse Michael, ele tem muito mais, vamos dizer assim, panorama para ser uma alegria das pernas do que aquele outro lá, o Bernard. Mas o Flamengo fez contratações assim. Por exemplo, o Flamengo contratou esse Thiago Maia, que ele chegou aqui querendo mostrar futebol. Ele entrou
As vezes que ele entrou no meio-campo do Flamengo, ele entrou jogando um futebol, para mim, vistoso. Muito bom, dedicado, com um foco, uma concentração no jogo que eu não tinha visto antes até mesmo no Santos. Então, o Flamengo está encorpado de uma forma, e são jogadores que assim, vão poder jogar de uma forma assim, até mais tranquila, mas sem se acomodar, porque chegou um treinador novo, entendeu? E chega com essa bagagem toda e com o apoio, já desde antes, de um dos principais jogadores do time, que é o Rafinha. Então, a impressão que eu tenho é assim, que ele já está fazendo os encaixes deles, as transições dele lá para o jogo de posição, tudo, mas ele vai ser inteligente de não querer correr risco. Porque ele certamente se informou de como é a pressão aqui, que mesmo que não tenha torcida do estádio, tem a mídia, tem a falação, essas coisas. Então, assim, não vou dizer que tudo indica, eu tenho a impressão que vai ser de novo a supremacia rubro-negra. Eu discordo novamente. Aí vai tudo, e aí, pegando para o teu lado, ainda tem o Pedro, que é aquele centroavante. Vai ser assim, sabe? Vai ser diversão tudo de novo. Mas vamos lá, fala aí. Eu tenho a impressão que o Flamengo perde de 2 a 4 jogadores nessa janela aí. Mas vamos lá. Eu quero ver o que o Altino vai comentar. Não, eu achei, assim, sem nenhum tipo de torcida, eu achei que foi benéfica essa troca de treinador. Tudo na vida tem um ciclo e tem uma duração. E o Jesus, para mim, esse ano deu demonstrações que ele estava chegando no esgotamento, do quanto ele podia extrair desse time, né? E esse limite chegou naquele jogo com o Atlético Paranaense, que o Flamengo deitou e rolou, foi a melhor atuação, inclusive, do ano, quando valia o título, né? Que ele queria ganhar aqueles títulos, a Recopa contra o Del Valle e a Supercopa contra o Atlético Paranaense. A partir daí, que quando entrou o estadual, as atuações do Flamengo foram outras, né? Não manteve um nível num campeonato fraquíssimo como Carioca, né? Então me deu a impressão que já havia sido chegado no limite, ele não conseguia mais extrair, e isso é natural do ser humano, isso vai acontecer com qualquer treinador, né? Acho até que acontece isso com o Tite também no Brasil. A seleção brasileira também não está trazendo mais, não está tirando mais do que se espera. Então, assim, como eu acho que isso estava chegando no limite, e a expectativa que o Jesus colocou para ele mesmo era muito alta, e a torcida esperava, eu acho que essa troca naturalmente seria benéfica para o Flamengo, trocar de treinador, para tentar trazer uma oxigenada para o ambiente, novas ideias, novas variações. Mas e aí, nesse sentido, eu achava importante fazer essa troca. Mas eu sinto que vai sempre existir essa comparação de, pô, e se fosse o Jesus, e se não fosse o Jesus? Estou falando antes de começar as partidas. Não vai ter, não. Sempre vai. Não, isso faz parte. Não, mas não dessa forma tão intensa assim. Não estou falando que o Flamengo não vá ser superior no campeonato, tem um elenco muito superior aos outros clubes, mas eu acho que a mão do treinador pode fazer uma diferença de serem os mesmos atletas e não render exatamente a mesma coisa que rendia com o mesmo... Não, isso faz parte. O Flamengo jogou muita bola no ano passado, é muito difícil igualar, né? Mas, assim, eu acho que a troca é inevitável e a escolha de um treinador estrangeiro era importante. A torcida não aceitaria um treinador brasileiro mais, a torcida do Flamengo não aceitaria. Então, assim, eles optaram por um treinador estrangeiro. E aí não é nem uma opinião minha, eu estou trazendo até uma informação, né? Não sei nem se eu já falei isso com o Sávio. O patamar do Jesus foi tão alto, mas tão alto ano passado, que assim, isso criou um entrave para o Flamengo trazer um outro treinador português. Então, assim, muitas pessoas especularam que o Flamengo ia ter dificuldade de encontrar um técnico europeu, pela questão também da pandemia, do América do Sul ser um campeonato paralelo, periférico, enfim. Mas o fato concreto é que é o seguinte, a atuação do Jesus e o patamar que ele chegou, e os jogos passaram para Portugal, o pessoal acompanhou, criou um constrangimento em todos os outros treinadores portugueses que o Flamengo consultou, porque assim, se eles não conseguissem fazer algo parecido como o Jesus, eles ficariam até mal perante o mercado doméstico deles lá em Portugal.
Sim. Então, assim, os técnicos portugueses tinham resistência em assumir o Flamengo por isso. A razão eles vão dizer que é a família, que é a distância, que é a pandemia. Mas o fato concreto é que eles ficaram com medo. O patamar subiu demais. Só que o Domenech é um treinador espanhol. Ele ainda está tentando virar um treinador, ele era auxiliar. Então, assim, ele não está no mercado doméstico português. Então, para ele, o cenário era outro. Então, isso eu acho que foi positivo. Né? Ele vem também com a vontade que ele quer. Ele vem com a faca nos dentes. Né? Ele isso é importante também. Ele vem para chegar e falar pra assim, se afirmar. Aqui eu vou consolidar o meu início mesmo de carreira de treinador. Sim. Porque, bem ou mal, ele está nos Estados Unidos, cara. Que é um campeonato que está abaixo do brasileiro, está abaixo do argentino, sabe? Não tem comparação. Entendeu? Quando Jesus veio, ele também veio para se afirmar, né? Quando Jesus veio, ele veio também para se afirmar. Eu gostaria de fazer um comentário em cima do que o Altino disse, que eu tenho a leve impressão que não vai ser possível manter o rendimento que o Jesus teve, 90, vocês devem saber aí, 90 e alguma coisa. Não, é muito difícil, não vai conseguir. Eu acho praticamente impossível e talvez isso seja uma frustração para o torcedor. Aí eu não estou nem falando com um ou com o outro diretamente, mas com o povão em geral, de talvez ele não conseguir ganhar determinadas partidas e isso possa surgir aí uma crise interna de cobrança, de achar que ele é... Vai. Olha só, eu acho o seguinte, o tema eu acho que os jogos desse ano vão cair, de modo geral, porque não vai ter torcida. Entendeu? A torcida é fundamental para o jogador. Se você, olha, mas teve uma vez, eu lembro, teve um jogador que foi do Palmeiras, uma coisa assim, não me lembro agora. Todo jogador fala que a torcida é importante, tudo, e as pessoas até acham assim, tá fazendo média, não sei o que, tal. Mas eu lembro assim que uma vez eu peguei teve um desses jogos aí que o time foi punido, aí jogou sem torcida. Aí o repórter conversou com o jogador na saída de campo, do primeiro tempo, tudo. E aí você percebe quando ele chegou e falou assim com uma sinceridade, mas na verdade foi assim. Ele disse que ele sentiu um vazio no peito e tinha sentido uma tristeza que nunca sentiu na vida, sabe? E eu vi o Fábio Luciano falando outro dia de como que ele já experimentou jogar sem torcida. Ele disse que é um negócio assim, é um contraste, é uma tristeza, entendeu? O jogador... Nesse ponto, o Flamengo é um time muito mais pronto e com jogadores centrados, com foco além do momento. Né? O Domenech, ele é um treinador que ele está pensando além do momento. Ele está pensando na carreira dele, ele com 56 anos, não é isso? Ele falou, não, eu quero me afirmar, eu quero sair daqui, eu quero ir treinar, de repente chega na Espanha, treina um Sevilha, sabe? Treina um time assim para se alavancar, para fazer a carreira dele. Talvez ele tenha na cabeça assim, não vou virar um Guardiola, mas eu posso treinar um Sevilha, eu posso treinar um Atalanta, eu posso treinar um Porto, eu posso treinar um Everton, né? E o Flamengo está oferecendo as condições para ele foi acolhido dessa forma. Então, nesse ponto, eu concordo totalmente com o Altino. A contratação foi muito positiva e um cara que conhece. Gente, aí eu vou tomar tudo que o Rafinha falou. O Rafinha perguntaram para ele, e aí, como é que é o cara? Ele falou, ele sabe tudo e mais um pouco. Então, é um grupo que está mais qualificado. Um dos pontos assim, de forte do Flamengo do ano passado era o meio-campo. O Flamengo se reforçou no meio-campo. Eu volto a falar, eu gosto muito do Thiago Maia. O Gerson está aí. Quem pode sair na janela? Não sei, mas mesmo, vamos dizer, saiu o Gerson, perde demais. Está lá o Thiago Maia. Entendeu? O Bruno Henrique vai sair? Não sei, acho difícil, mas vamos dizer que sai. Está lá o menino, o Michael, está o Pedro Rocha doido para jogar. Entendeu? Eu ele vi se que tem um achando garoto de 17 anos que também está... que subiu agora. Qual o nome desse Tem os outros da base, né? O Vinícius Souza, né? Vinícius Souza, subiu o menino. Vinícius Souza agora. é ótimo jogador. Tem aqueles garotos. Então, assim, o Flamengo, assim, nos áudios que eu gravava, eu acho que a supremacia rubro-negra vai continuar. Não vai ter aquela vibração. Os jogos não são vibrantes como porque não tem torcida, não são tão vibrantes assim. Gente, é o novo normal.
Tem uma coisa assim, Marcelo, olha só, eu entendo isso que você falou, né, e concordo que o Flamengo não vai conseguir repetir o ano, ninguém vai conseguir, foi um ano, a Sim. pontuação, mas eu acho assim, isso é uma sensação minha também. A torcida do Flamengo hoje, ela mudou muito, é uma torcida que, eu acredito isso até o período do Bandeira, eu acho que a torcida do Flamengo aprendeu a ser mais paciente do que já foi. Isso, Então, aquele exatamente. período que a gente fez do saneamento, equipes fracas, com aqueles 5 anos na penúria, tudo, aquilo deu uma casca para o torcedor. Eu acho que o Sim, torcedor do Flamengo hoje ele está mais consciente, no sentido assim, ele sabe que não vai ter o mesmo desempenho. Mas o que ele vai é, cobrar é que o Flamengo tenha atitude, que o Flamengo jogue Sim. para é, frente, que o Flamengo jogue é, bonito. E isso uhum, acontecer, e o resultado não acontecer, eu acho que o torcedor vai estar preparado para aceitar. Sim, sim. Entendeu? Muito mais do que se chegar um técnico pragmático, um Abel, como foi o desastre, até o uhum, Luxemburgo. Se vier um treinador brasileiro, a torcida não vai rejeitar, não quer nem saber. Então, assim, é, eu acho que a é, opção do Domenech atende esse anseio da torcida de uma coisa uhum, diferente, de uma coisa de protagonismo, de iniciativa, que vai jogar bonito, vai agradar a torcida, pode ganhar, pode ganhar com menos supremacia, ou, enfim. Eu acho que esse é o ponto, entendeu? É a minha sensação de longe. Eu acho que a torcida hoje é uhum. outra, entendeu? Não, cara, a gente não pode É, esperar um campeonato de 2019, não só para o Flamengo, mas para todos os times. É outra situação. é, Sabe, um jogo sem torcida, assim, tudo assim. Eu acho que assim, 2019, vamos lá, chegou a vacina em janeiro, vamos lá, falar assim, vacina todo mundo, tal, começa o campeonato em maio do ano que vem. Aí que vai voltar, não vou dizer o que era, mas algo mais próximo. Esse ano vai ser aquela coisa meio. Sabe quando você vê, por exemplo, eu vejo esses jogos aí, é, você vê o mesmo ambiente, a mesma coisa quando você vê treino. Você vê gritos de jogador, o treinador gritando, pulando lá. Não é a mesma coisa, entendeu? Não é a mesma coisa. Só que nessa não é a mesma coisa para todo mundo, ainda assim o Flamengo vai sobrar. Vai Então, sobrar gente, porque. vamos tentar fazer as considerações finais aí para a gente poder não extrapolar demais o tempo desse Sim, segundo sim, tempo sim. aqui, que a gente já está no acréscimo do acréscimo. É porque o Altino, papo tá bom. O papo tá não, bom. claro. não, as considerações finais mais uma vez, ficar na expectativa de o brasileiro começar e a gente vê como é que, se mais uma vez os meus estudos dos indicadores, na sua grande maioria, se configuram como vem acontecendo nos últimos anos. Essa é a expectativa. Enfim. Sávio, discorda de mais alguma posição aí que o Altino colocou? Tem mais Não, algum? não. Olha só, eu vou usar uma expressão que o Altino fala. A gente vê o mesmo jogo, né? Não significa que a gente concorde 100%, mas a gente vê o Sim, mesmo jogo. Vou dar um exemplo pontual assim, da gente. Final da Libertadores, né? Flamengo e River. Eu e o Altino, nós vemos o jogo juntos, né? Estava lá no bar, naquela coisa toda, estava com a nossa amiga lá, muito querida, Ana Paula Lobo, e ela estava morrendo de medo, e fulano desesperado, rezando, não sei o quê. Eu e o Altino, nós em nenhum momento ficamos rezando. Nós não ficamos pedindo ajuda ao sobrenatural, coisa assim. A gente chegava e falava com o outro, tem que manter a toada, vai sair um gol. O primeiro gol, eu e ele, a gente estava acreditando. Não estava preocupado se ia ser 42, 43, 44, tudo. A gente disse assim, manteve o jogo, manteve a proposta, sabe? Manteve o pensamento. O Flamengo vai manter a proposta e o pensamento. E isso, além da qualidade, é o que vai fazer diferença. E saiu o gol. E a gente esteve lá, a gente ficou vendo o jogo e saiu como saiu. Não foi nenhuma surpresa, foi aquela comemoração, mas não foi aquela assim, caiu do céu. Não foi o gol que caiu do céu. Foi um gol que saiu do futebol praticado. Aí veio aquele segundo gol, né? Que, realmente aquilo, né? Foi a cereja, o que quer que seja. Mas a gente viu o mesmo jogo. E a gente está vendo o mesmo jogo, nesse caso do Flamengo, o Flamengo está mantendo a filosofia, está mantendo a proposta. Entendeu? Esse treinador, o Domenech, ele segue essa linha. Ele segue essa linha de não cair no desespero, de acreditar no potencial técnico dos jogadores, de manter um padrão sem engessar time. Entendeu? Por isso que eu acho que o Flamengo vai passar o carro, vai ser mais fácil ainda, não vai ter Dudu no Palmeiras, não vai ter
Cebolinha. Não estou muito certo desse time do Atlético, e acho que ele ainda vai crescer, mas, enfim, eu acho que o Flamengo vai passar o carro esse ano de novo. Não Ainda vai ser bem, igual a 2019. ainda bem que existe o Liverpool para te acalmar um pouquinho, sabe? Porque Por quê? acho que você está ansioso demais, já está falando do treinador aí que nem teve uma partida, um exemplo. Eu acho que muda muito, você tem as mesmas peças e um treinador diferente. O caso de Abel e Jesus. Eram as mesmas peças, treinadores diferentes. Peraí. Tá. Calma, a gente está falando de Jesus para Domenech, não de Abel. Não, mas não era o mesmo elenco? Não, assim, não é só isso, não. Então, mas o treinador não era mesmo elenco, teve acréscimos importantes. Não, tudo Os dois bem, laterais. mas o time do Flamengo é o mesmo time, cara. Não Gente, vamos ser hipócritas. Mas daí que você vê a diferença. Pô, o Abel tá decadente, o Abel tá triste, tá aquela coisa, aquele pensamento, sabe? Você vê, eu só tô te mostrando que dois treinadores diferentes podem dar trabalhos completamente diferentes. Sim, mas são dois treinadores de excelente nível. O Abel, adeus. Adeus. Não, ok. Agora, eu acho até que, assim, outro ponto que vai acontecer esse ano vai ser o desespero antes. O desespero antes vai estar flutuando, vai estar contaminando a mente das pessoas e vai ficar aquela coisa, as pessoas tentando aquela briga mental, porque vai bater o desespero antes de novo. A supremacia rubro-negra. Eu acho que tem que esperar o juiz começar o campeonato para começar a ter essa borba toda. Eu agradeço a todos que acompanharam. Desculpa aí qualquer coisa, alguém. Altino Sávio, domingo que vem, então, a gente tenta fazer nossa próxima live aí para tentar ir acompanhando esse brasileiro que está um pouco diferente, mas que a gente vai se adaptando aí às novas tecnologias. Sim, grande abraço a todos e tamo junto. É isso aí, galera. Boa noite. É isso aí, galera. Boa noite, um abração. Valeu.